Bom dia, pessoal. Só vamos fazer a prece inicial. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, forçar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Gostaria de chamar o nosso palestrante disso, o João Benjamin. Bom dia a todos. Que Deus e Jesus nos abençoe, nos ilumine, que a gente possa melhorar a nossa percepção para assimilar a lição de hoje, para ajudar na nossa evolução espiritual como seres imortais que somos. Estamos aqui para nos educarmos espiritualmente. Ninguém veio para sofrer, todos nós viemos para evoluir, para aprender e voltar para casa. E eu escolhi o tema de hoje porque nós ouvimos sempre no nosso meio, na própria doutrina espírita, nos estudiosos da doutrina, alguns falam em lei de ação e reação, outros falam em lei de causa e efeito, mostrando, dando a entender que há muita semelhança entre essas duas leis. Mas hoje eu vou mostrar uma tabelinha onde traz algumas diferenças entre essas duas leis. Quando a gente fala em lei de ação e reação, a gente compreende que isso quer dizer, para cada ato existe uma resposta, não é isso? Mas a lei de causa e efeito, ela vai mais além. Porque ela é mais complexa que a lei de ação e reação. Muito mais complexa. Então nós vamos começar com o ensinamento de Jesus. Um conselho, que Jesus deixou
muitos e muitos conselhos para todos nós. Servindo de norte mesmo, o seu Evangelho é uma verdadeira bússola para a nossa vida. Serve de diretriz, né, para buscarmos o norte, para não sairmos da rota reencarnatória que nós nos propusemos. Então veja essa passagem que está lá no Evangelho de Mateus. Isso aqui é uma anotação das palavras de Jesus segundo o evangelista Mateus. Capítulo 7, versículo 1. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Jesus sempre nos alertou nesse sentido. Volta e meia, em outras palavras, ele dizia, cuidado com as palavras, cuidado com o julgamento, porque vocês podem estar equivocados, porque os sentidos do físico não conseguem perceber muita coisa que está à nossa volta. Está dando para ouvir bem? Está muito alto? Tá bom? Muita coisa que está à nossa volta, os sentidos do físico não permitem que a gente perceba. E muitas coisas existem que esses sentidos jamais vão captar. Somente o vidente consegue ver alguma coisa, e assim mesmo com muitas limitações. Então vejam, quando nós julgamos, nós não estamos julgando aquela pessoa sem conhecer o seu currículo espiritual, sem saber a situação que ela se encontra, sem saber o que se passa na mente daquela pessoa, sem saber dos problemas que ela tem. O que levou ela a praticar aquele ato, aquele gesto, que à primeira vista choca os nossos sentidos. Então nós já vamos julgando de imediato. Que fulano é isso, fulano é aquilo, ele fez isso, fez aquilo, né? Então nós praticamos um ato de impiedade quando nós julgamos alguém. Nós nos colocamos no lugar de juízes. Nós não agimos com compaixão. Como diz nessa prece de cartas que nós ouvimos agora, antes da palestra, dai-nos a compaixão e a caridade, diz essa oração é linda, né? Na verdade cada vez que eu ouço ela, as palavras dela são tão profundas que eu consegui guardar essa oração comigo. De tão linda e profunda que ela é, a prece de Cáritas. Todo mundo deveria, ao menos de vez em quando, copiar essa oração e à noite, antes de se deitar e de manhã ao se levantar, pelo menos de vez em quando, fazer essa oração. É um agradecimento e ao mesmo tempo uma súplica a Deus. Então, evitar o julgamento porque nós agimos com impiedade, não agimos com compaixão. E nós estamos sujeitos também, quando julgamos alguém, considerando, como eu disse, só vemos as coisas através dos sentidos do físico e por isso nos tornamos imediatistas, né? Então nós podemos cometer um falso julgamento e esse falso julgamento implica numa injustiça. Nós praticamos uma injustiça quando nós julgamos as pessoas, porque nós não sabemos a fundo o que se passa com ela, o que levou ela a praticar aquele ato, aquela situação. Nós cometemos um erro, e esse erro, todo erro, tem que ser reparado. Todo erro está sujeito à reparação. Ah, mas eu cometi um erro, mas o fulano me perdoou. Tudo bem, é meio caminho andado. Mas a reparação está conosco. Fica conosco, para que a gente possa consertar o equívoco cometido. Aí entra o princípio da semeadura-colheita. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Assim que a gente aprende na doutrina espírita. Nós podemos semear o que quiser. Já não tem um ditado antigo que diz que quem semeia ventania, colhe tempestade? É mais ou menos isso, não é? Então ninguém planta couve e colhe couve-flor. Ninguém planta uma planta amarga e colhe moranguinha. Funciona. É o que nós chamamos na doutrina espírita de lei de causa e efeito. E o julgamento premeditado, o julgamento nos leva
a esse princípio da semeadura-colheita. Então vejam, quando Kardec elaborou a codificação espírita, a primeira hora da codificação espírita, que é o Livro dos Espíritos, certo? Logo na introdução, primeiro parágrafo da introdução do Livro dos Espíritos, olha o que Kardec colocou. Já que você abre o Livro dos Espíritos, está escrito introdução. Primeiro parágrafo, Livro dos Espíritos, está assim, ó. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Porque a doutrina espírita era uma coisa nova. Palavras novas eram necessárias. Assim o exige a clareza da linguagem, para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos da mesma palavra. Da mesma palavra. Então vejam. Para evitar duplicidade de entendimento com as palavras já existentes, algumas palavras já existentes, o que Kardec fez? Foram criadas novas palavras, né, como espiritualista, espiritismo. Essas palavras foram palavras novas criadas com a doutrina dos espíritos. Aqui logo no início ele diz assim: as palavras espiritual, espiritualista e espiritualismo têm uma acepção bem definida. Então veja, são palavras novas que não existiam. E ele tinha essa preocupação, porque nós sabemos que mesmo na nossa língua portuguesa e tantas outras línguas que nós vemos, existe uma palavra que tem vários significados, vários sentidos. Isso pode levar a alguma confusão, como nós vemos até hoje com a Bíblia. Essa variedade de agremiações religiosas dentro do cristianismo, cada um interpreta a Bíblia a seu modo. Uns interpretam de forma literal, outros vão lá e buscam o entendimento, o sinônimo, ao menos o significado verdadeiro a simbologia daquela palavra, para poder interpretar o que está escrito ali. Porque Jesus, muitas coisas ele deixou em parábolas. Muitas coisas ele deixou meio encoberto. Por quê? Porque na época ele não poderia abrir-se totalmente. Ele não poderia falar da reencarnação de forma aberta. Ele não poderia falar naquela época da lei das existências sucessivas, porque o povo não iria compreender. Eles estavam ligados à religião judaica, que estava baseada nas 5 obras de Moisés. Então eles não estavam ainda preparados para receber aquelas informações novas trazidas por Jesus, que falavam do Espírito imortal. O que Jesus fez? Ele colocou em parábolas, e essas parábolas, como castanhas, elas ficaram guardadas, aguardando o tempo certo, para que no tempo propício, essa castanha fosse aberta e nós pudéssemos saborear a nós que ali havia. E agora, com a doutrina espírita, nós temos esse privilégio de poder compreender com mais profundidade tudo aquilo que Jesus ensinou. Mas mesmo assim ele disse: olha, eu tenho muitas coisas para ensinar para vocês ainda, mas vocês não estão preparados para compreender. Eu vou mandar um Consolador, eu preciso voltar para meu Pai, vou mandar um Consolador, o Espírito de verdade. E ele vai continuar ensinando para vocês tudo aquilo que ainda não ensinei. Mas esse Espírito de verdade não poderá ser visto por ninguém, porque ele existe em Espírito e verdade, e ele estará com vocês. E nós vemos aí esse Espírito de verdade, o que é hoje. Toda essa gama, toda essa pleiade de espíritos boníssimos, sábios e benfeitores que estão aí, liderados por Jesus, estão aí nos ensinando. Apresentam-se em todos os lugares, independentemente da religião, do credo. Até para os ateus eles se apresentam através da sua mediunidade. Estão passando ensinamentos para todos nós. Então veja, algumas diferenciações, nós vamos ver daqui para frente já algumas diferenciações entre a lei de ação e reação e a lei de causa e efeito. Veja, a lei de ação e reação, gente, ela foi criada por Isaac Newton, o físico e matemático, em 1687. A lei de ação e reação é muito mais velha. Ela foi formulada no século XVII por Newton, físico e matemático. E a lei de causa e efeito surgiu, falou-se dela com a doutrina espírita, com o espiritismo, que Kardec fala em lei de causa e efeito. Porque a lei de ação e reação, como diz, a qualquer ação se opõe uma ação igual. Ou ainda,
as ações recíprocas de dois corpos são sempre iguais e se exercem em sentidos opostos. Então vamos dar exemplo para que possa entender o que seja a lei de ação e reação. O dedo aperta a pedra aperta o dedo. Lei de ação e reação. São forças opostas que estão ali. O cavalo puxa a corda puxa o cavalo. Lei de ação e reação. Forças opostas. Uma ação e uma reação imediata. É assim que se dá a lei de ação e reação. A reação é imediata. Aí nós vamos começar a ver as diferenças entre essa lei e a lei de causa e efeito. O nadador, quando ele nada, o que ele faz? Ele empurra com as mãos a água para trás. Ao mesmo tempo, a água empurra o nadador para frente. Então, forças opostas. Aí a lei de ação e reação. É uma reação imediata a lei de ação e reação. Essa é a lei física, a lei de Newton. E a lei de causa e efeito? Para todo efeito existe uma causa e não há causa sem efeito. Isso nós aprendemos com a doutrina espírita. Tudo que nós vemos acontecendo conosco aqui neste mundo material é o efeito. Mas e a causa? A causa nós não sabemos. De onde ela vem? Nós só sabemos de uma coisa. A causa e o efeito permanecem conosco, caminham conosco. Nós saímos dessa existência, voltamos para a pátria espiritual e um dia nós retornaremos aqui numa outra veste física, numa outra situação, mas as causas e os efeitos continuam conosco, porque o espírito é único, é imortal. Como espírito somos únicos. Nós só mudamos de vestimenta física. E as causas e os efeitos continuam conosco. Mas continua até quando? Até nós resolvermos essas questões que ficaram pendentes. Para isso que Deus nos dá a oportunidade de irmos e voltarmos em nova roupagem física, para irmos quitando os nossos débitos e ao mesmo tempo evoluindo, aprendendo. Porque Deus, nós temos que entender que Deus, sendo amor, Ele perdoa e ensina. Deus não castiga. Deus não castiga seus filhos. Mas então por que algumas pessoas são punidas? Autopunição. São questões que existem conosco e que nós temos que resolver. São reações, são efeitos que nós já trazemos conosco, de causas anteriores ou desta própria existência. Aqui é o seguinte, aqui também já começamos a falar um pouco mais sobre a diferença da lei de causa e efeito e a lei de ação e reação. Nada é por um acaso, mas cada caso é um caso. Nós não podemos generalizar. Nós vemos uma pessoa cometendo crimes abomináveis, nós nos revoltamos, e muitas vezes nós ouvimos alguém dizer, mas cadê a justiça divina? Como essa pessoa pratica um crime tão infame? E ela está impune. É isso que a gente ouve no nosso dia a dia? Impune aos nossos olhos. Mas aquele ato praticado, aquela causa está com ele e o efeito fica guardado com ele. Ele vai ter que resolver isso. É uma situação intrapessoal. Nós vamos ter que resolver isso. Então aqui tem uma tabelinha, gente. Vou procurar explicar de uma forma bem simples sobre as diferenças entre lei de ação e reação e lei de causa e efeito. A natureza da lei de ação e reação, ela é binária, ou seja, ela envolve sempre dois elementos, como eu falei para vocês, cavalo e a corda, o dedo e a pedra, o nadador e a água, envolve sempre dois elementos, ela é binária. E a lei de causa e efeito, ela é não binária, como eu disse para vocês, a causa e o efeito permanecem conosco, é uma coisa intrapessoal. Eu preciso resolver isso. Onde está o céu, o purgatório e o inferno? Dentro de cada um de nós. Nós carregamos isso conosco.
Vai depender da gente transformar esse inferno num purgatório e depois num céu. Cada um tem que ir se melhorando para poder ir se libertando desses efeitos e ir se elevando para mundos melhores até o dia que nós vamos alcançar aquela posição dos missionários da divindade suprema, nas moradas dos bem-aventurados, que é lá onde estão os espíritos benfeitores, os ministros do Pai. Então vejam, uma característica da lei de ação e reação é uma lei física. Por quê? Porque ela acontece mais no mundo material, nas coisas do nosso mundo. E aqui, a lei de causa e efeito é uma lei moral. É uma lei não física, muito embora ela envolva o físico, tenha reflexos no físico, mas é uma lei moral, que está diretamente ligada a todos nós como espíritos. Como espíritos. A preocupação de Jesus não era com o corpo físico. A preocupação dele era com o espírito, com aquele espírito que estava alojado naquele corpo físico. Ah, mas ele curou algumas vezes o corpo físico. Curou porque aquelas pessoas já haviam alcançado, já havia adquirido mérito para a cura, para aliviar o sofrimento daquela pessoa. E para que ela pudesse continuar cumprindo a sua missão nesse planeta, Jesus aliviou o seu sofrimento, mas ele sempre dizia, lembrando sobre a lei de causa e efeito, vai e não erres mais para que não te aconteça coisa pior. Veja, até aqui você já quitou os seus débitos, mas daqui para frente, cuida da sua vida, dos seus atos, dos seus gestos, para que não te aconteça coisa pior. Tá? Então vejam, o processo da lei de ação e reação não é complexo, é uma lei física. Tem ação e tem reação. Ação e reação. O dedo aperta a pedra aperta o dedo. Ações contrárias, efeitos contrários, né? Forças contrárias. Cavalo puxa a corda puxa o cavalo. Efeitos contrários. Conta-se que 2 burrinhos estavam amarrados por uma corda curta, um em cada ponta. E tinha uma moita de capim na direita, uma moita de capim na esquerda. E um burrinho queria comer a moita de capim da direita e o outro queria comer a moita da esquerda. E um fazia força para lá, o outro fazia força para cá. E nenhum dos dois conseguia comer a moita de capim que estava do seu lado. E os dois ficaram com fome um bom tempo. De repente os 2 burrinhos se juntaram entre as 2 moitas e entraram num consenso, né? Os 2 foram comer juntos a moitinha da direita, terminou aquela, os 2 foram comer a moitinha da esquerda. Entenderam? Então, às vezes na vida, nós queremos trilhar por outros caminhos que só vai nos trazer dificuldades, só vai nos trazer dissabores. Então a gente para refletir, para pensar e fala, não, esse não é o caminho. Vocês já prestaram atenção no GPS de um veículo? Como funciona? Praticamente que é um computadorzinho, ele é programado, né? A gente sai de casa, antes de viajar, você coloca lá, eu quero ir lá para São Paulo, na rua 25 de março, número 300, um exemplo, né? Então você põe no seu computadorzinho, no seu GPS lá, 25 de março, número 300, né? Bairro tal, se tiver, se não tiver, só a rua e número, São Paulo. Aí você está lá dirigindo na estrada, de repente você sai da rota. Sem perceber. Está distraído por um momento de distração, você sai da rota. O que o GPS faz? Imediatamente mostra uma setinha assim. Retorne. Retorne. Mostrando para todos nós que nós saímos da nossa rota. Daquela rota que foi programada. Assim também acontece com nossas vidas. O GPS da nossa consciência, ele grita e mostra para todos nós que nós saímos da rota. Mas às vezes nós queremos persistir naquele erro. Mesmo sabendo que fugimos da nossa rota reencarnatória, a gente quer continuar trilhando por aquele caminho. Mas o GPS da nossa consciência está avisando, olha, você fugiu da sua rota. Retorne e pegue a rota que você estava. Que é a rota boa. Né? Para que possa continuar caminhando e chegar ao seu destino com êxito. Então veja, o processo aqui na lei de ação e reação ele não é complexo, como eu disse, mas na lei de causa e efeito o processo
profundamente complexo. Como eu disse, nós guardamos conosco a causa e o efeito. A causa pode ser de existências passadas, sabe Deus quantas existências atrás. E o efeito, talvez ele vai se apresentar, se não de forma imediata, como na lei de ação e reação, como eu expliquei desde os exemplos, ele vai se apresentar depois de muitas outras existências, em situação completamente diferente, e no meio de pessoas que nós desconhecíamos. Por quê? Porque o efeito está conosco e nós tivemos um prazo, tivemos um tempo para ir resolvendo essa questão pelas vias do amor, pelas vias da caridade e da compaixão, porque até lá, quem sabe, esse efeito já foi minimizado ou até neutralizado por nós. Não é porque uma pessoa matou a outra numa existência que ela tenha que morrer, que ser assassinada por aquela mesma pessoa, daquela mesma forma que ela assassinou. Ela pode vir em outras existências e passar por sérias dificuldades e quitar o seu débito de formas diferentes. É aí que os nossos sentidos se enganam e acham que aquela pessoa não teve punição. Por quê? Porque a lei de causa e efeito, diferentemente da lei de ação e reação, ela não é imediata, como eu disse. Ela vai, nós passamos muitas existências para que esse efeito possa aparecer. Deus, sendo amor, sendo bondade, o que Ele faz? Como eu já disse, Ele perdoa e ensina. Então Ele dá um tempo para a gente, para ver como nós vamos trabalhar aquele efeito. Eu posso caminhar pelas vias do amor, neutralizar ou minimizar aquilo. Ou posso simplesmente não fazer nada e ter que sofrer as consequências muito mais graves lá na frente, daquele ato impensado. Essa palavra aqui, ela é complicada, gente, predictabilidade, mas aqui eu já pus no parênteses, capacidade de prever um fato ou fenômeno. Na lei de ação e reação, acontece sempre dentro de certas condições no mundo material, no planeta Terra, no mundo que nós estamos vivendo. Lei de ação e reação, essa é que nós podemos perceber com os sentidos do físico. Aqui, a lei de causa e efeito, ela envolve relações intrapessoais e interpessoais em ambos os mundos, material e espiritual. Aqui faltou um E, mas foi falha minha na digitação. Não só na Terra, como possivelmente no universo como um todo. Todo ato, todo gesto, todo pensamento reflete no universo. Mas não é porque ele reflete no universo, como eu já disse, que a reação, que o efeito tem que ser imediato, urgente. Não. Então, essas relações intrapessoais, como eu disse, intrapessoal é aquilo que é de foro íntimo, aquilo que é meu. Então, eu estou aqui guardando comigo, cada um de nós está guardando as causas e os efeitos. E nós vamos trabalhar isso nas nossas existências sucessivas. Tá? Vamos e voltamos e vamos trabalhando isso. E vamos pedir ao Pai sabedoria e discernimento para que possamos resolver essas questões pelas vias do amor, como eu disse, e não necessariamente pela dor. É isso que nós temos que pedir ao Pai, sabedoria para lidar com isso. Então veja, aqui acontece só no mundo material a lei de ação e reação, mas aqui, ó, acontece tanto no mundo material como no mundo espiritual, no universo como um todo. Vamos dar um exemplo do que seja uma lei de causa e efeito material, que acontece aqui no nosso mundo. Uma pessoa de pele clara, delicada, ela se expõe à irradiação solar por um tempo muito prolongado. Com esse sol escaldante que nós estamos tendo aí, vocês imaginam, né? Uma pessoa de pele bem branquinha, delicada, né? Ela vai lá no sol e fica o dia todo. O que pode acontecer com ela? Ela pode, né, ter uma insolação profunda e ir para o hospital. Ou pode, com o passar do tempo, contrair até um câncer de pele. Dependendo, né? Então, isso é uma lei de causa e efeito que se está no mundo material. Ela deu causa de forma consciente. E o efeito está nela. Hã? Pode ser um ou pode ser outro.
A dependência do tempo na lei de ação e reação, ó. Como eu já disse, a lei de ação e reação é imediata. Ação e reação. Ação e reação. Certo? Aqui, a dependência do tempo na lei de causa e efeito é variável. Como eu disse, nós vamos e voltamos para o mundo físico para aprender, para evoluir. Vai depender dos nossos atos, dos nossos gestos, do que fizermos com as nossas existências. Aí nós teremos esse efeito acontecendo de forma variável. Para uns acontece antes, para outros bem depois, né? Para cada situação existe uma variável. Nós não podemos generalizar, não tem como. Fala, mas como? Não dá para saber o porquê estou passando por isso? Existe uma obra de Chico Xavier, psicografada pelo Chico Xavier, foi editada pelo Espírito de André Luiz, chama Ação e Reação. Certo? Vocês podem até dizer, não, mas existe uma obra com esse título. Realmente existe. Mas ao lermos essa obra, nós vamos ver que lá dentro, André Luiz passa para Chico a lei de causa e efeito. Lá mostra espíritos que estão passando por situações delicadas na parte espiritual e que estão se preparando para retornar para situações que possam aprender e quitar os seus débitos de uma forma mais minimizada, mais tranquila, mas que não tem como fugir. Lá citava, acho que na página 5, 6 desta obra, Ação e Reação, ali eles contam a história de uma moça, de uma mulher, que veio como mãe, rica, bonita, e teve um filho, mas muito orgulhosa era ela, e todas essas qualidades, esses defeitos dela, ela acabou passando para o seu filho, educando ele dessa forma. O filho cresceu orgulhoso, egoísta, porque a mãe era assim. Aí ela estava se preparando para retornar, ela voltaria pobre, mãe solteira, para criar esse filho de novo, né? Ele voltaria como filho dela, para ensinar para ele o quê? Aquelas coisas boas do espírito, a educação espiritual. Ela voltaria como mãe do mesmo filho para educá-lo espiritualmente, para ajudá-lo a crescer, porque na existência anterior ela só fez coisas que prejudicou a educação do seu filho, e quando ele chegou na parte espiritual, ele estava sofrendo muito por conta dessa educação que recebeu. E ela também. Então veja os fatores de dependência. Aqui, no mundo físico, a lei de ação e reação é limitada. Ela é limitada. A ação e reação, de forma imediata, é limitada. Agora, os fatores de dependência da lei de causa e efeito são muitos. Como eu disse para você, os efeitos de uma causa, eles podem gerar múltiplas consequências dependendo das nossas atitudes, das nossas existências, de como procedemos. Entenderam as diferenças entre a lei de ação e reação e causa e efeito? É assim que funciona. Então, graças a Deus que existe a lei da reencarnação, a lei das existências sucessivas. Vocês já imaginaram se não existisse, gente? Se nós tivéssemos uma só existência, uma só vida aí de 80, 90, ou raras exceções aí com 100 anos, vocês já imaginaram? Como seria isso? A gente pegaria do lado de lá, como se fosse um tribunal. Como diz lá no hinduísmo, né, a lei do karma. O karma o que é dentro do hinduísmo? É a soma dos efeitos das existências sucessivas. É a lei do karma. Só que dentro do hinduísmo, o karma é aquilo, de forma taxativa, eles dizem, se você for bom, você reencarnará no seio de uma família boa, rica, uma casta social elevada. Mas se você praticou mal, você reencarnará através do berço, do ventre de uma mulher pária, ou seja, de uma mulher simples de casta inferior. Não é isso que nós aprendemos com a doutrina espírita, isso não condiz com a justiça de Deus. Como eu disse, Deus
perdoa e ensina. Deus é amor. Entendendo a lei de causa e efeito, nós vamos descobrindo cada vez mais que Deus é amor. Deus não nos mandou para cá para nos castigar. Nos mandou para que aprendêssemos com os nossos erros, com os nossos acertos e caminhássemos com as nossas próprias pernas. E é isso que nós estamos fazendo aqui, caminhando com as nossas próprias pernas. No seio da família, no trabalho, no meio que vivemos, né? E assim, nós vamos evoluindo. Como eu sempre digo e lembro que perdoar o inimigo, nós perdoamos através da lei das existências sucessivas. Inimigo de uma existência anterior, amigo ou ente querido numa existência posterior. Um inimigo que tive no passado, quando eu falo do passado, estou falando numa encarnação anterior, ou sei lá quantas anteriores. Mas que veio nessa encarnação, no meu lar, no meu berço, como meu filho ou como meu cônjuge. De alguma forma ele está ali comigo, para que eu possa aprender a amá-lo, para que eu possa aprender a perdoar. Por isso, a paciência, a tolerância e a resignação são qualidades da alma. Mas precisamos aprender a ser pacientes. Quando eu falo para o meu filho isso, ele fala, pai, o pai é muito teórico, a teoria na prática é diferente. Eu sei que é, nós sabemos que é. No nosso dia a dia, às vezes a gente mete os pés pelas mãos, a gente fica bravo, tem pessoas que tiram a gente do sério, faz parte, gente. Tudo é aprendizado, tudo é aprendizado. Né? Tem pessoas, nós não vamos querer que todo mundo pense como a gente. Ninguém modifica ninguém, nós temos que nos modificar. E cada um se modificando para melhor, o mundo será melhor. Falar, eu vou bater nessa tecla, eu vou modificá-lo. Quando a pessoa já está adulta, se ela não quiser se modificar, ninguém a modifica. Vai depender dela. São consequências que ela vai ter que arcar. Aí entra a lei de causa e efeito. Ela traz a causa e o efeito com ela. Às vezes nós queremos ajudar um ente querido que está numa situação difícil, mas tem coisas que fogem da nossa capacidade, do nosso entendimento. Por quê? Porque o efeito está com ela, não está conosco. Ela traz consigo a causa e o efeito. Eu trago comigo as minhas causas e os meus efeitos. Então veja, nós devemos sempre procurar trilhar pelo caminho do bem, do amor, né? Fazer o bem e evitar o mal. Esse é o caminho. Deixar de odiar o inimigo. Mas é difícil. Só pelo fato de não guardar rancor, sentimento de vingança, e não desejar o mal para aquela pessoa, já é uma forma de perdoar. Não precisa mandar flores. Nós sabemos que ninguém vai mandar flores para o seu inimigo como manda para um amigo. Mas tire aquele sentimento de vingança do seu coração. A lei de causa e efeito, se uma pessoa deseja o mal para outra, não é como a lei de ação e reação, que aquela outra vai receber aquele mal. Então como funciona? Eu posso neutralizar aquele mal através da oração. Não é porque aquela pessoa deseja o mal para outra que o mal vai se instalar. Não é como na lei de ação e reação. Entenderam? É lei de causa e efeito. Eu posso minimizar ou neutralizar aquele efeito. É assim que funciona, é a lei da vida. Então vamos cerrar os nossos olhos por um segundinho, quem quiser. Quem não quiser pode ficar com os olhos abertos, apenas para facilitar a concentração. E vamos aproveitar e agradecer ao Senhor da vida, Jesus, nosso querido amigo e mestre, pela bênção da vida e desta nova existência, pelo trabalho, pelo pão físico e espiritual de cada dia. Vamos agradecer pela água de beber, pelo ar que respiramos, pelo sol que nos aquece e ilumina o nosso globo, pelo teu Evangelho, Jesus, como alimento essencial para nossas almas, pela saúde física e mental de todos nós, por tudo que vivemos, estamos vivendo e ainda por viver. Querido Mestre e amigo Jesus, neste momento rogamos a vós que nos envolva com as suas vibrações de amor, de paz, de união, de alegria e de prosperidade.
que cada um de nós possa receber um lenitivo para o corpo físico e o corpo espiritual. Que toda nocividade, porventura estagnada em nós, possa ser retirada pelos trabalhadores boníssimos da sua seara, Jesus, e levada para o cosmos, reciclada e reutilizada para o bem. Despeça-nos em paz, Senhor da vida, despeça-nos em paz, Jesus. Um ótimo domingo a todos.